Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um episódio de Crimes. Eu sou a Bruna. Comigo está a Jéssica. Oi, Jéssica. Oi, pessoal. Oi, galerinha. Estou com dor de garganta, então possivelmente não vão ter gritos meus. Ou não, né? Que eu sou uma pessoa empolgada. Que supera dor. A garganta que lute depois, né? É, eu que chore depois. Tem algum recado para começar? Acho que nenhum recado. Eu acho que a galera que gosta de episódio grande deve ter entrado em êxtase, né? Uma alegria. Foi. Mano, deu pra faxinar a sala, o banheiro e a cozinha. Foi esse final uma de aventura. semana ouvindo a gente. Nem eu me aguento mais eu ouvir falar tanto. Sim, gente. O que um grande filho da puta. Aquilo era um grande filho da puta pra render 3 histórias, né? Exato. Ó, e hoje a gente vai falar de outro grande filho da puta. Muita gente diz que não, mas na real foi mesmo. Esse é um episódio especial de Halloween, tá, gente? Então eu quis trazer um negócio mais... Eu não digo mais light, né? Porque o que o cara fez foi horroroso. Mas aquele negócio mais histórico que a gente pode brincar mais e dar risada e fazer piada, sem se culpar tanto porque aconteceu há 500 anos atrás. Exato. Então é basicamente isso. Hoje a gente vai falar sobre ele, o Lorde do Submundo. Mentira. É isso, gente. Avisando que quando eu comecei a fazer, eu não achei que fosse ter tantos fatos históricos no meio da história do Vlad. Então já peço desculpas se eu botei alguma coisa errada. Amigos historiadores, me desculpem. Que a gente é jornalista é tudo pau no cu. A gente só vai pegando as coisas assim, ó, enfiando. Só vai botando. Eu não tinha noção do que eu estava me metendo. Então, quando eu vi tinha muito fato histórico, eu tentei resumir, porque, sério, era muito nome, muito lugar. Então, se eu botei alguma coisa errada, já peço desculpas, mas é isso aí, é o melhor que a gente pode fazer. Provavelmente eu falarei de maneira errada. Ah, cara, nesse episódio vai se superar, porque tem um monte de coisa em romeno. Romeno, turco e húngaro, então vai ser só a nata dos nomes difíceis. Só o auge do auge. Então é isso. Tem algo mais a comentar ou não? Não. Então bora lá encontrar nossas garotas góticas, né, da adolescência. Trevosa. Inclusive eu tinha uma camiseta dele, menina, você acredita? Rasgou. Eu tenho do filme, eu tenho do tinha uma camiseta dele mesmo, que era a foto dele. Do Vlad? Por quê? Olha só. Que era um quadro antigo, sabe? Sim, inclusive eu falo desse quadro no final do episódio. Então que era ele de bigodão. O bigodão do Vlad. Então bora lá, gente. Falar sobre o Drácula, né? Quem foi realmente... Aliás, só quero dizer que rolou um medo agora. Porque eu acabei de receber um SMS da Oi Play. Inclusive, Oi, por favor, diminua as taxas, tá? De internet, tá caríssimo. Patrocina a gente, então. E patrocina eu. Pague minha internet. A Oi Play mandou Drácula viaja a Londres para se vingar dos que condenaram da imortalidade. Olha aí, ó. E eu fiquei, mas que porra é essa, Brasil? Eles estão nos observando aí, os vampiros estão pra isso, e assim, inclusive... enfim, isso aí é assunto pra depois. Vamos lá. Bora lá, então, pro caso de hoje. Gente, pra não confundir, porque tem vários Vlads nessa história. O Vlad do episódio, né, o tal do Drácula, ele é o Vlad III, tá? O pai dele é o Vlad II. Então eu vou chamar ele de Vlad III até o pai dele morrer na história. Aí depois disso vai ser só Vlad, tá?
Pra encurtar, né, gente? Isso. Então, o Vlad III, ele nasceu em 1431, na Transilvânia, que, para quem não sabe, é uma região montanhosa, onde atualmente é a Romênia. Ele, na verdade, nasceu, não viveu muito tempo lá, logo eles foram para outro lugar que é ali perto também, mas ele não passou a maior parte da vida dele na Transilvânia, isso é só uma lenda. Então, ele era o segundo filho da família do nobre do Vlad II, que era conhecido como Vlad Dracul. E o que significa Dracul era dragão. Isso porque ele fazia parte da Ordem do Dragão, que era uma ordem cavalheiresca monárquica dos aristocratas e monarcas daquela época para defender o cristianismo e lutar contra os inimigos da Europa cristã, especialmente o Império Otomano, que era islâmico. Então era aquelas ordens de cavaleiro e coisa, então era da nobreza, né? Eles tinham a ordem dos fulanos e tal, e a ordem deles era do dragão. E aí na língua deles lá na época ficava Dracul. E aí o Vlad III assumiu o apelido, né, o nome de Drácula, né, algumas fontes dizem, ou Drácula, o filho do dragão, seria o Dragão Júnior. Dragãozinho. É o dragãozinho. E aí, em romeno moderno, né, Dracul também significa o diabo, o que acabou contribuindo, né, para essa reputação do Vlad, porque além dele ser uma pessoa horrorosa, né, esse nome dele já tinha esse significado também. Mas isso depois que ele morreu, né, gente? Então ele também é conhecido como Vlad Tsepes. Escreve Tepes estranho, tem acento até no T. É muito, né? Acredito que seja romeno. Tsepes, procurei no Google. Que significa Vlad o Empalador, em tradução literal. Que é então relacionado ao método favorito de execução dos inimigos dele. Porque, como ele é conhecido também, né? Vlad the Impaler também em inglês. Então, após uma reunião... A gente precisa explicar o que é empalamento? Mais pra frente eu vou explicar o que é empalamento. Ah, beleza. Pra vocês terem noção do quão horrível é o negócio, eu botei uma explicação bem... eu só soube por causa do... Porque eu sou idosa. Então, eu alugava Holocausto Canibal. Nossa, mano. Filme é bom filme, inclusive. Eu gosto. Bom filme. É bom esse filme. Só que na época, os boatos que rolavam no colégio é que era verdade, né? É porque o próprio lançamento do filme, o diretor quis contribuir pra isso, né? Então, ele escondeu os atores durante meses. Pra ganhar um prêmio, ele teve que mostrar os atores, falar, olha... que tava tudo bem. Foi a Bruxa de Blair fez isso depois, nos anos 90, e estourou de novo. Né? Aí tinha uma cena de empalamento que eu fiquei... Que eu acho que era a capa logo do Holocausto, do cartaz, né? Do Holocausto Canibal. Né? Olha a gente fica falando, né? As crianças têm acesso a coisas absurdas hoje em dia. Eu falando outro dia, nossa, prima, fica de olho, né? 10 anos de idade, que absurdo com que hoje em dia... Eu indo lá alugando o Holocausto Canibal, colocando na conta do meu pai. E o cara da locadora nem aí, né? Foda-se, meu irmão. Criança não é minha, entendeu? Pega essa bosta aqui, não tô nem aí. Ai, bem isso aí mesmo. E não, mais pra frente então eu explico o quão horrível é o empalamento. Então, após uma reunião com o John Hunyadi, que era então o comandante, né, o governador da Transilvânia, governador, né, o governante, não o governador. O Vlad II, ele não apoiou uma invasão otomana da Transilvânia em março de 1442, e aí o sultão otomano Murad II ordenou que ele fosse a Galípoli para demonstrar sua lealdade. E aí aconteceu aquele bagulho bem Game of Thrones, né? Ele foi lá, levou os 2 filhos, né? O Vlad III e o Radu. E eles acompanharam, né, o pai ao Império Otomano. E aí, chegando lá, eles foram todos presos e mantidos refém. E... tipo, né? O Vlad pai foi libertado antes do final do ano, mas os filhos permaneceram lá como reféns para garantir a lealdade dele. Aquela coisa, né, que aconteceu... que o George Martin usou de inspiração, né? Acontecia realmente isso, né? Você pensa, nossa, que burrice, não acontecia. Era normal você pegar filho de nobre lá e pra garantir a lealdade dele, você mantinha o filho lá de refém. Claro que ele não ia ser, né, um prisioneiro que nem eles tratavam qualquer outro prisioneiro, ia ser, né, ele ia ser tratado bem e tal, então, enfim, né, ele só tava lá pra garantir que o cara ficasse na linha. Ficasse suavão. Uhum. Suas vidas estavam
especialmente em perigo depois que o pai apoiou Vladislau, o rei da Polônia e da Hungria, contra o Império Otomano durante a Cruzada de Varna em 1444. Quase meti um 1944. Então. Fica difícil. Tempos atrás mesmo, gente. Muito, muito tempo. Vlad II estava convencido de que seus 2 filhos foram massacrados em prol da paz cristã. Mas nem Vlad nem Radu foram assassinados ou mutilados após a rebelião de seu pai. Sob a guarda dos otomanos, Vlad e seu irmão mais novo foram ensinados em ciência, filosofia e artes. Vlad também se tornou cavaleiro e guerreiro habilidoso. De acordo com os relatos, no entanto, ele também pode ter sido preso e torturado durante parte desse tempo, durante o qual teria testemunhado o empalamento de inimigo dos otomanos e assim aprendido a técnica de execução. Eles eram crianças? Ou jovenzinhos? Eles eram jovens. Uhum. Não sei se criança mesmo. Deixa eu ver, quando que foi? Ele nasceu em 1431, 1444. Ele era criança, né? Era novinho. 13. Naquela época já não era uma criança, né? 13 anos, adulto. Tipo, já um homem de família, né? Exato. Já tinha bigode, né? Exato. A gente esquece, né, que velho, antes a galera era tipo... que, né, a expectativa de vida era 40 anos, né? 50 no máximo, 50 anos. Era o auge da juventude. Você tava com já dá pra encher 15, a cara. Exato. Mas, e lembrando que nessa época, né, os islâmicos são responsáveis por muitos avanços científicos, né? Então, eles sempre tiveram essa cultura, né, de estudo. Então, eles passaram isso pro Vlad e pro irmão. Então, eles que contribuíram muito, inclusive, para o estudo de... como é que é? Gente, me fugiu o nome. Astronomia. Lembrei, sim. Muitos muçulmanos foram responsáveis por estudos da astronomia, enfim, muito antes, né, dos europeus. Então, ali ele teve uma boa oportunidade, assim, né? Por ser filho de nobre, ele foi bem tratado e teve a oportunidade de estudar. Então, e muitos relatos falam que ele era muito inteligente. Então, tá aí também um negócio que ele usou pro mal. Sim. O resto da família do Vlad, no entanto, se saía pior do que ele e o irmão, que estavam lá estudando e de vez em quando tomavam uns tabefes na bunda. O pai dele foi deposto como governante da Valáquia, que era onde eles moravam, por senhores da guerra locais. Ele, né, tomou um motim lá na região de Valáquia e ele foi morto nos pântanos em 1447. E o irmão mais velho dele, o Mircea, foi torturado, cegado e enterrado vivo. Que seria, né, o herdeiro. Só coisa leve, né? Ninguém levava um tiro, tomava uma facada, entendeu? Você morre, só umas coisas aqui, ó. Horrível, cara. Vai sofrer. E nessa época, cara, você podia demorar muito tempo pra morrer, né? A gente não se liga nisso, mas tipo, o cara, sei lá, pisou num prego, sabe? O cara morre com infecção lá, morre, passa 6 meses com o pé ficando podre até morrer. E não tem o que fazer. Sim, a incidência de morte, né? Tipo, muito maior. E, tipo, tinha muita gente que, né, perdia membro, era muito mais fácil, né, de ter esses acidentes. E não tinha o que fazer, cara. Então, né, não tinha nem vacina, né, gente? Era uma vida de merda. Por isso, tomem vacina, viu? Tomem vacina. Então, quem governava Valáquia agora era o Vladislav II, outro Vlad, né? Mas é o Vladislav II, que era primo distante... A criatividade, né, gente? A galera não era muito criativa, não. Ele era primo distante do Vlad II, né? O Vlad pai. E tinha assassinado ele, né? E foi colocado no poder com a ajuda de John Hunyadi. E após a morte do seu pai e do irmão mais velho, o Vlad III, então, tornou-se um potencial candidato a governar a Valáquia, e ele, então, embarcou na primeira de uma série de campanhas ao longo da vida para recuperar a cadeira do pai, né? E seus oponentes incluíam os que agora estavam no poder e também o irmão mais novo, porque o irmão dele, ele era apoiado pelo sultão otomano, ele era meio que um fantoche político, sabe? Então, eles sabiam que se
Porque, pelo que eu li, nessa região teve muita guerra, muita disputa de terra, né? Entre os otomanos e os húngaros. Então, o filho mais novo, né? O irmão mais novo dele, ele era meio que o fantoche dos otomanos. E ele era mais favorável aos húngaros. Mas ele também ficou mudando de lado um monte de vezes. Então você vai ver que ele é meio filho da puta, assim. Ele tá nem aí, ele só quer governar, sabe? Ele não importa quem que tá ali mandando nele. Ele só quer ter as terras dele. Então, isso, né? Ele não gostava nem de quem tinha deposto o pai dele e matado o irmão mais velho, como também não gostava do irmão mais novo, que estava sendo usado pelos otomanos. Ele conseguiu tomar o reino quando Vladislav II saiu com John Uniad em uma campanha contra os otomanos em setembro de 1448. Aproveitando a ausência de seu oponente, Vlad Dracul invadiu a Valáquia à frente de um exército otomano no início de outubro, em troca de uma fortaleza na cidade de Giurgiu. Isso aí, galera. Mas eu gosto muito que é muito V, né, gente? Vladislav, Valáquia. Né? Mas quando Vladislav II retornou a Valáquia à frente do que restou do seu exército, Vlad foi forçado a fugir para o Império Otomano antes de 7 de dezembro de 1448. As circunstâncias e a data do retorno de Vlad à Valáquia são incertas. Ele invadiu a Valáquia com um apoio húngaro em abril, julho ou agosto de 1456. A lenda diz que ele decapitou pessoalmente seu oponente, Vladislav II, em combate singular. Agora governante do Principado da Valáquia, ele ainda queria vingança dos que tiraram seu direito por herança. Voltou com sangue. Cara, ele voltou com sangue nos olhos. Ele falou, vou botar ordem nessa porra aqui. Sim. Assim, mas nesse tempo ele foi... No final das contas, ele foi nutrindo também uma raiva, né? Conforme ele tava preso, nossa, né? O cara tava muito puto, né? Tipo, enquanto ele tava preso, o pai dele morreu, ele perdeu a herança, o irmão morreu, sabe? Fuderam com a vida dele. E aí, imagina, né? Pra quem tinha tudo garantido, né? Você vai ser lá um príncipe da Valáquia e perdeu tudo, mora de aluguel. O cara tava muito puto. Não tem casa própria. Tava foda a situação pra ele. E aí, as terras também, quando ele recuperou, estavam num estado de ruína, né? Porque tava em guerra constante e conflitos internos causados pelos aristocratas rivais. Então, para consolidar o poder, ele convidou centenas desses aristocratas para um banquete. E aí, sabendo que a autoridade dele seria desafiada, ele fez com que seus convidados fossem apunhalados e com seus corpos ainda se contorcendo, eles foram empalados. Olha, ele convidou todo mundo para uma janta e matou. Eu ia fazer uma piadinha sobre comer e comida, e aí eu fiquei em empalamento, mas limites nessa vida, eu acho. Cara, que foda, né? Mas será que ele fez isso antes ou depois de servir a comida, né? Eu acho que depois, né? Porque daí aí tu gasta dinheiro fazendo toda a comilança e mata todo mundo depois. É verdade, né? Melhor só dar um chá relaxante. Serve uma rodada de bebida pra galera e é isso, mata todo mundo. Uma rodada de suco pra galera, como dizia a antiga Malhação. Bom, o historiador grego Laonikos... Ai, gente, ó, o nome grego é foda também. Chalcocondyles. Ele conta em suas crônicas que com esse expurgo, o Vlad rapidamente efetuou uma grande mudança e revolucionou totalmente os assuntos da Valáquia ao conceder dinheiro, propriedades e outros bens de suas vítimas aos seus lacaios. Então ele não só matou todos esses galera que tinha muito dinheiro e que tinham ido contra ele, como ele pegou o dinheiro dessa galera e distribuiu. Falou, tu mora aqui, você serve esse cara aqui? Então pega aí esse dinheiro e vai ser o senhor dessa propriedade. Então, tipo, ele meio que tocou o terror, assim. Era um filho da puta, mas com uma consciência de classe. Exato. Assim, ele botava ordem, sabe? Então, tipo, tem muito relato... Uma consciência de classe. Muito, muito relato disso, assim, que quando ele governava a Valáquia não tinha problema.
Tanto porque ele matava, né, quem causava problema. Como se a galera fosse se opor, falar, nossa, eu achei ele meio babaca, hein? Eu vou aqui roubar um negocinho e ser empalado no dia seguinte. Não, né? Então, todo mundo fala que nessa época, tipo, era tudo paz, assim, todo mundo andava na linha justamente porque o cara era um filho da puta, né? Empalar é uma forma particularmente horrível de tortura e morte. Uma haste de madeira ou metal é inserida através do corpo de baixo para cima, ou verticalmente através do reto ou da vagina. O ferimento de saída pode ser próximo ao pescoço, ombros ou boca da vítima. Em alguns casos, o mastro era arredondado, não pontiagudo, para evitar danos aos órgãos internos, e assim prolongar o sofrimento da vítima, né? Como se já não fosse o suficiente. O mastro era então levado verticalmente para mostrar o tormento da vítima e podiam levar horas ou dias para a pessoa empalada morrer. Embora Vlad seja amplamente creditado por dar ordens e estabilidade à Valáquia, seu governo foi indiscutivelmente cruel. Dezenas de mercadores saxões em Kronstadt, que já tinham sido aliados dos aristocratas, também foram empalados em 1459. Tenso demais. Então, era uma cena horrorosa, né, cara? Porque a pessoa não morre, ela fica até 3 dias. Tipo, imagina, de horas, algumas morriam na hora, né? Era sortudo quem morria na hora, né? Mas dias, assim, e aí ele fazia essas coisas de empalar muita gente ao mesmo tempo, e aí ficava aquela cena horrorosa das pessoas agonizando, empalado. Era tipo a visão do inferno, assim, não tem outra explicação, sabe? Outro modo de descrever, sério, porque é horrível mesmo. Quando eu era nova, por isso que eu falei do Holocausto Canibal, porque tinha uma cena, né, e que era a capa que tinha pessoa, e parecia mesmo, né, que ela tava lá empalada. Mas no caso não, né, gente, no caso ela só sentou numa madeira e enfiou, assim, na goela. Outra madeira. Enfim. Mas se vocês procuram, tipo, imagens do Vlad e tudo mais, vocês vão achar, tipo, quadros que reproduzem, né? Tipo, várias pessoas E mais pra assim. frente, eu botei aqui no texto também, que era, tipo, a imagem que todo mundo tinha dele. Foi associado a isso, assim. Sim. Não tem se não falar do Vlad, não falar de empalamento. Não tem como. É um associado automático, né? É porque ele fez muito. Não foi, tipo, 2 pessoas. Foi milhares de pessoas. Não, e é aquela coisa também, o empalamento é diferente do que você degolar, ou, enfim, até torturar. Tipo, você deixa a pessoa presa, que nem faziam também, né? Que era deixar a pessoa presa numa gaiola, pendurada. É ruim, obviamente, né? A pessoa vai morrer de inanição e tudo mais, né? Sol, chuva, enfim. Mas o empalamento, além de tudo, é uma dor física. É violento, né? É violento. A gente também tá falando do ano de 1400, então tem uma conotação também de humilhação, sabe? Então, é muito a mais, sabe? Do extremo enfim, dos extremos, né, gente? É extremamente violento mesmo. Então, em 1458, o Vlad pediu aos burgueses de Brasov que enviassem artesãos para a Valáquia, mas o relacionamento dele com os saxões se deteriorou antes do final do ano. De acordo com uma teoria acadêmica, o conflito surgiu depois que o Vlad proibiu os saxões de entrar na Valáquia, forçando eles a vender seus produtos aos mercadores da Valáquia em feiras de fronteira que eram obrigatórias, e daí, tipo, eles recebiam muito menos pelo que valia as coisas deles, né? E aí, só que essas tendências protecionistas dele ou feiras de fronteiras não estão documentadas, então são só relatos. E até em 1476 ele enfatizou que ele sempre tinha promovido o livre comércio durante seu reinado. Então, tipo, é muito difícil porque, como aconteceu há muito tempo, apesar de ele ser uma figura importante, né, por ser nobre e tal, é muita documentação que é conflitante. Então, até por causa da lenda que se criou em volta dele, né, de tanto que ele fez, não tem como saber o que realmente aconteceu e o que é lenda, assim. Então, sabe, uma pessoa diz uma coisa, um outro livro diz outra. E aí, com esse conflito, os saxões confiscaram o aço que um comerciante de Valáquia comprou em Brasov. E aí, em resposta, o Vlad saqueou e torturou alguns mercadores saxões, de acordo com uma carta que Basarab Laiota escreveu em 21 de janeiro de 1459. Ele falou o seguinte:
Você sabe que o rei Matias me enviou, e quando eu vim para Tarabarsei, os oficiais e conselheiros de Brasov e os velhos de Tarabarsei gritaram para nós com o coração partido pelas coisas que Drácula, nosso inimigo, fez. Como ele não permaneceu fiel ao nosso senhor, o rei, e se aliou aos otomanos. Ele capturou todos os mercadores de Brasov e Tarabarsei que haviam ido em paz para a Valáquia e levou todas as suas riquezas. Mas ele não ficou satisfeito apenas com a riqueza dessas pessoas, mas os encarcerou e os empalou, 41 ao todo. Essas pessoas não eram suficientes. Ele se tornou ainda mais perverso e reuniu 300 meninos de Brasov e Tarabarsei que ele encontrou em Valáquia. Destes, ele empalou alguns e queimou outros. Então você vê que, tipo, não bastava pra ele matar só quem tinha feito algo direto pra ele, sabe? Ele matou os caras que não tinham nada a ver com a história só porque eles eram lá do lugar que brigou com ele, sabe? Então, tipo, ele tem conflito com aquele outro reinado, ele vai lá e mata os mercadores daquele lugar. Não interessa, sabe? Os caras não tem nada a ver com a história. Ele é só pra mandar mensagem. É pra mandar mensagem, que realmente não aceita desaforo, assim. O cara era... E a gente pensa que, por exemplo, nessa época não existia um tribunal, não existia uma regulamentação política, né? Então, o tribunal é quem manda no lugar, né? Então, quando você quer tirar alguém de lá, vai ser pela força, vai ser pelo seu poder e tudo mais. Então, pra ele era interessante uma narrativa de medo, né? Sim. Todo mundo ter muito medo dele, porque ninguém nem ousava, né, gente? Exato. Quando enviados diplomáticos tiveram uma audiência com Vlad em 1459, os diplomatas se recusaram a tirar seus chapéus, citando um costume religioso. Na verdade, não eram chapéus, tá, gente? Eram turbantes. Eu errei na tradução aqui. Eles usavam turbantes, eles eram... Gente, eu tô com... Meu Deus, eu tô com... Eu vou falar, tô com anemia. Caralho, amigas, come. Eu tô com amnésia. Meu Deus, tá sumindo as palavras. Tá foda, hein? Nossa, tá foda. Eles eram muçulmanos, e aí eles usavam turbantes, né? É isso. Desculpa, Entendi. gente, tá foda. E nisso ele elogiando-os, né, por sua devoção religiosa. Vlad garantiu que seus chapéus permaneceriam para sempre, né? Os turbantes, no caso. Em suas cabeças, tendo os turbantes pregados no crânio dos diplomatas. Ele respeita a religião. Ele falou assim, tire o negócio da cabeça pra falar comigo. Os caras, não, é nossa religião. Pô, não posso tirar ele. Tá bom, então, traz o martelo aí. Alô. Exclusão da galera. E é isso, cara. Ele pregou os negócios na cabeça dos caras. Tipo, gente do céu. Não tem conversa. Sem nenhum papinho. Uhum. Durante uma de suas muitas campanhas bem-sucedidas contra os otomanos, Vlad escreveu a um aliado militar em 1462. Eu matei camponeses, homens e mulheres, velhos e jovens, que viviam em Obliquiza e Novoselov, onde o Danúbio deságua no mar. Nós matamos 23.884 turcos, sem contar aqueles que queimamos em casas ou os turcos cujas cabeças foram cortadas por nossos soldados. Portanto, Vossa Alteza, você deve saber que eu quebrei a paz. Mas você jura, né? Não. Chegou lá, matou 20 mil pessoas, né? E falou, rei, desculpa aí, eu quebrei a paz. Foi mal. Tipo, mano, você não colocou o som alto, saca? Né? Pelo amor de Deus. As vitórias de Vlad sobre os invasores otomanos foram celebradas em toda a Valáquia, Transilvânia e no resto da Europa. Até o Papa Pio II ficou impressionado. Querido. Mas Vlad também ganhou uma reputação muito mais sombria. Em uma ocasião, ele supostamente jantou entre uma verdadeira floresta de guerreiros derrotados se contorcendo empalados em postes. Não se sabe se os contos de Vlad III, Drácula, mergulhando seu pão no sangue das vítimas são verdadeiros. Mas as histórias sobre seu sadismo rodaram por toda a Europa. E assim, mesmo que seja uma coisa de... Eu boto fé também que tem muita viajação da galera, né? Uhum. Mas só o ato do empalamento, ele
ele dá a entender, por exemplo, nesse caso do turbante, ele ser sarcástico, né? Ele levar de uma maneira leve, né? Muitas aspas, essa questão dessa morte, né? Só mostra o quanto que ele era cruel, né? Então, mesmo se for lenda, vai ser uma lenda que só vai reforçar essa crueldade que já existia nele, né? Não era à toa, né, que tinham essas lendas, porque o cara fazia tanta coisa horrível que fica difícil você falar, não, isso aí é mentira, sabe? Tipo, você vai falar que não é? Não sei. Pô, o cara empalava 20 mil pessoas lá do nada, assim, e, né? Você vai ficar, não, comeu pão com sangue. Não, isso aí não é nada perto do que ele fazia, né? Então, né? Realmente não tem como saber mesmo. E assim, eu acho que esse pá nem comeu, porque pelo jeito que ele fala das pessoas, de maneira, né, que diminuem elas, eu acho que ele nem devia, sabe? Ele não. Ele, assim, ele era muito sádico, claro, mas, tipo, esse negócio de comer e tal, não... Eu já também não acredito muito, não. Até porque a gente vai ver depois que a associação dele com vampiros não tem nada a ver, assim. É só o nome, tá? Esse eu não sabia. Eu, inclusive, achei que fosse mais coisa, mas não é. Ficou triste daquela. Fiquei muito triste Fiquei muito triste que saber que era só o nome dele que tinha, que o Bram Stoker pegou. Gente, é que nem aquela menina lá... A menina é ótimo. É que nem aquela lá que toma banho de sangue, esqueci o nome dela. Condessa Bathory. É que nem a Bathory. Eu ouvi a Bathory, a banda de entendeu? Eu falava, é isso, né? Aquela mulher vai lá, jogava o sangue das virgens na banheira. Nem fazia nada disso, não. Não. Ela matou pra caralho? Matou pra um caralho. Matou uma galera aí, nossa senhora, caprichou. Mas a questão toda é que ela não tomava banho de sangue, né? Mas todo o resto era real. Ela matou realmente muitas meninas, muitas jovens, enfim. Mas rola uma ilusão, né? A gente, hoje em dia, já, né, a gente já fundiu tanto, né, essas histórias fictícias que a gente não consegue tirar do personagem, né, o que era a pessoa real. Exato. Então, uma doideira. No total, estima-se que o Vlad tenha matado cerca de 80 mil pessoas por vários meios. Isso tá incluindo as guerras, né, que ele participou, então, que, tipo, ele comandava o exército dele, então, realmente é um número bem alto. E também inclui cerca de 20 mil pessoas que foram empaladas e exibidas fora da cidade de Targovist. 20 mil pessoas empaladas, gente. Mano. É muita gente. Não, tipo, basicamente eu acho que a casa dele devia tirar a morte, né? Não, mas ele não fazia isso em casa, não. Ele fazia quando ele ia, né? Ah, sim. Tipo... Eu achei que a galera ia visitar ele e ele falava... Não, ele faz... Porque assim, como ele era um... Não, tipo, daquela galera, tipo, aqueles caras que foram visitar ele, sim, aqueles sim, né? Mas, tipo, esses números maiores, assim, é quando ele ia em incursões que ele era enviado pelo rei e tal. Porque, como ele tinha essa fama de ser um ótimo líder, né, de guerra, imagina, o exército dele se cagava de medo dele, né? E ele tinha uns esquemas bem filha da puta, assim, pra atacar, sabe? Tipo, de tentar... sei lá, tem um cara que ele tenta invadir o acampamento do inimigo no meio da noite pra tentar matar o sultão, sabe? Quando o exército acordar de manhã não ter líder. Então ele fazia uns negócios bem assim, sabe? Então, tipo, o rei gostava de mandar ele fazer as coisas, porque ele fazia. Entendi. E que nem esse caso, mandaram não tinha ele tempo lá. Ruim. Não tinha tempo, vou lá empalar 20 mil pessoas, tô aqui de boa. Então, é isso que acontecia, assim, ele ia pra guerra, ele levava o exército dele e tacava o terror, não interessa quem tá na frente, incluindo civis, né. E isso aconteceu, né, em Targovist, na cidade de Targovist, e aí cerca de 20 mil pessoas empaladas. E essa visão foi tão repulsiva que o cara que tava chegando pra invadir a cidade, o sultão otomano Mehmed II, após ver a escalada de carnificina do Vlad e os milhares de corpos em decomposição sendo comidos por corvos, ele deu meia volta. Ele falou, foda-se essa merda. E voltou pra Constantinopla. Tipo, ele invadiu a cidade, ele chegou lá. Caralho, velho, foda-se essa merda mesmo. Ele deu meia volta e foi embora. Ele falou, não é pra mim, não ganhei pra isso. Imagina, cara, uma cena dessa.
E aí o historiador Launicos ele descreveu essa cena, né? Ele disse o seguinte: o exército do sultão entrou na área dos empalamentos, que tinha 17 estádios de comprimento e 7 estádios de largura. Estádios era a medida que os gregos usavam, que dá mais ou menos 3 quilômetros de comprimento e 1,2 km de largura. 3 quilômetros, eu fico sempre muito impressionada quando vamos descrever alguma coisa, tipo alguma medida antiga, e é 3,5 km, 3,75 km nunca. É porque é 128 metros cada estádio. pelo que 160, sei lá, gente, eu fiz as contas ali, se estiver errado também, tipo, é grande pra caralho. Muita gente empalada, é isso. Eu acho pra caralho uma ótima medida, gente. Pra caralho. Pra caralho, grande pra caralho. Pra caralho. E aí, continuando, né? Havia grandes estacas lá nas quais, como foi dito, cerca de 20 mil homens, mulheres e crianças haviam sido trespassados. Um espetáculo e tanto para os turcos e o próprio sultão. O sultão foi tomado de espanto e disse que não era possível privar de seu país um homem que havia feito tão grandes feitos, que havia uma compreensão tão diabólica de como governar seu reino e seu povo. E ele disse que um homem que fizesse tais coisas valia muito. O restante dos turcos ficou pasmo ao ver a multidão de homens nas estacas. Haviam bebês também presos às mães nas estacas e pássaros faziam ninhos em suas entranhas. Meu Deus. Então, você imagina essa cena, cara, tipo... É surreal, né, mano? Surreal. Sério, eu não consigo imaginar um negócio assim. É coisa de filme, assim. Não tem como. Exato. Enquanto o reinado de terror de Vlad acontecia, seu irmão Radu ganhava mais apoiadores que queriam que ele substituísse Vlad no poder de Valáquia. Radu enviou mensageiros aos valaquianos, lembrando-os de que o sultão poderia invadir novamente seu país. Embora Vlad derrotado Radu e seus aliados otomanos em 2 batalhas durante os meses seguintes, mais e mais valaquianos desertaram para Radu. Ou seja, Radu tava mais popular da galera, né? Né? Que quando tem um cara desse, filha da puta aí. Se o cara é filha da puta nesse nível, se você for meia bosta, você já tá... Mano, o cara governa pelo medo, né, cara? Qualquer coisinha a pessoa vai fazer. É a situação atual, né, gente? né? Qualquer bosta é melhor que aquilo. Né? Enfim. Vlad retirou-se para as montanhas de Carpatos, esperando que Matias Corvinus o ajudasse a recuperar seu trono. No entanto, condes e líderes já recomendavam em meados de agosto que os saxões reconhecessem Radu como líder de Valáquia. Radu também fez uma oferta aos burgueses de Brasov para confirmar seus privilégios comerciais e lhes pagou uma compensação de 15 mil ducados. Matias Corvinus foi para Transilvânia em novembro de 1462. As negociações entre Corvinus e Vlad duraram semanas, mas Corvinus não queria travar uma guerra contra o Império Otomano. Por ordem do rei, seu comandante mercenário tcheco, John Jiskra de Brands, capturou Vlad perto de Rukan, na Valáquia. Gente, esses travamentos aí foi puramente falar o nome desses gregos. Nossa senhora, turcos e gregos. Não, aqui é tudo húngaro e romeno. E turco. Tudo a ver, isso É que tem uns acentos que a gente nunca viu, né? Daí é muito difícil pra gente. E, provavelmente a gente tá falando errado também, que não é essa a pronúncia. Nossa, eu tenho certeza que a gente tá falando errado. Uma certeza que eu tenho é essa, viu? Uma coisa que eu não comentei, deixei ali, que é o Matias, era um dos reis da Hungria, né? Era o rei da Hungria na época, então ele que mandava em tudo ali. E aí, pra explicar a prisão do Vlad ao Papa Pio II, que pro Papa tava ótimo o Vlad, né? Ele tava botando os muçulmanos pra correr, né? Quando precisava. Então, por que prenderam o cara? Ué. E também aos venezianos, que tinham enviado dinheiro pra financiar a campanha dele contra o Império Otomano, o Corvinus apresentou 3 cartas que tinham sido supostamente escritas pelo Vlad em 7 de novembro de 1462. De acordo com essas cartas, ele se ofereceu para juntar suas forças com o exército do sultão contra a Hungria, se o sultão o devolvesse ao trono.
Então, ele estaria traindo, né, o reinado. Mas a maioria dos historiadores concorda que esses documentos foram forjados para justificar essa prisão dele. O historiador da corte de Corvinus, Antônio Bonfini, admitiu que o motivo da prisão dele nunca foi esclarecido. E as provas, né, de que seria forjado seriam o estilo da escrita, a retórica de submissão mansa, que, né, não tem nada a ver com o cara, dificilmente era compatível com o que a gente sabe, né, do caráter do Drácula. E palavras desajeitadas e latim pobre, porque ele era uma pessoa extremamente estudada e inteligente. Então, ele não escrevia errado as coisas, ele tinha estudado, né? Então, né? Lembrando que nessa época era difícil a pessoa aprender a ler e escrever, né, gente? Não era qualquer um que sabia. Então, isso tudo seriam evidências de que essas cartas não poderiam ser escritas por ordem do Vlad, e o autor dessa falsificação teria sido um sacerdote saxão de Brasov. E aí ele foi preso pela primeira vez na cidade de Belgrado, que agora atualmente é Alba Iulia, na Romênia, e em pouco tempo ele foi levado para Visegrad, onde ele foi mantido por 14 anos. Nenhum documento referente ao Vlad entre 1462 e 1475 foi preservado. E aí, no verão de 75, o Estevão III da Moldávia mandou seus enviados para o Corvinus, pedindo que ele mandasse o Vlad para a Valáquia, porque quem estava governando lá nessa época era o Basarab Laiota, que havia se submetido aos otomanos. Então, mais uma vez, a Valáquia tinha passado de mão, né? E passado de lado também. Então, dependendo de quem governava, eles ficavam do lado dos otomanos ou dos húngaros. E aí, o Estevão queria, né, garantir a Valáquia para um governante que tinha sido inimigo do Império Otomano, porque, segundo ele, os valáquios eram como os turcos. Isso para os moldavos. De acordo com as histórias eslavas sobre o Vlad, ele só foi libertado depois que ele se converteu ao catolicismo. Então ainda tem essa, né? Né? Era uma das concessões dele. Você quer ser livre? Então você tem que se converter. E aí ele aceitou. Matias Corvinus reconheceu Vlad como príncipe legítimo de Valáquia, mas ele não lhe deu assistência militar para recuperar seu principado. Vlad se estabeleceu em uma casa em Peste, na Hungria, quando um grupo de soldados invadiu sua casa enquanto perseguia um ladrão que havia tentado se esconder lá. Vlad executou seu comandante porque eles não haviam pedido sua permissão antes de entrar em sua casa. Tem algumas fontes que dizem que ele abrigou o ladrão, sabe? Ele viu o cara fugindo e falou, não, entra aqui, eu te ajudo. E aí o cara foi se esconder lá, e aí quando chegou, né, os soldados... Tá entrando na minha casa por quê, cuzão? É tipo isso. E daí chegou o soldado atrás do ladrão, ele... não dei permissão pra vocês entrar? Morre, desgraça. Sai da minha propriedade, né? Vlad. Vlad. Ele era brincalhão, ele tinha esse jeitinho assim mesmo, né, gente? Foda, cara. O cara era, tipo, você não tinha como prever o que ia acontecer, né? Quando se encontrava com ele. Era sempre uma novidade. Não muito boa, geralmente. Não muito boa, isso que eu falo. Vlad mudou-se para a Transilvânia em junho de 1475. Depois disso, ele comprou uma casa em Pécs, na Hungria, que ficou conhecido como Drácula Rasa, Casa do Drácula em húngaro. Aí eu já concluí. Drácula Rasa, eu logo imaginei. Né? Eu já tô fluente. Corvinus despachou Vlad e o sérvio, né, Vuk Gidruvek. É isso aí, gente. Para lutar contra os otomanos na Bósnia no início de 1476. Eles capturaram Srebrenica e outras fortalezas em fevereiro e março de 1476. Na campanha da Bósnia, Vlad mais uma vez recorreu às suas táticas de terror, empalando em massa soldados turcos capturados e massacrando civis em assentamentos conquistados. Suas tropas destruíram principalmente Srebrenica, Kuzlat e Zronic. Tá difícil, gente. A gente tinha que ter bebido um pouco antes de fazer esse episódio. Ai, gente, devia e soltar a língua. Inclusive, mandem vinhos. Mandem vinhos, por favor. Ou cerveja também. A gente Qualquer não coisa, tem frescurinha.
Unem álcool. Mandar um chivetinho. Tá difícil. Bom, depois de ajudar o Corvinus a recuperar a Valáquia, então, que agora era comandada pelo Basarab Laiota, e ocupar Bucareste, o Vlad foi novamente coroado. De novo, a galera já devia estar, porra, de novo esse cara aqui. Voltou, não aguento né? mais, Não aguento mais. Desgraça. Esse filho da puta sempre volta. Em 26 de novembro de 1476. Mas o Basarab voltou pouco tempo depois, com o apoio dos otomanos, e aí o Vlad morreu lutando contra eles no final de dezembro de 1476 ou início de janeiro de 1477, não se sabe ao certo. Então, tipo, ele ficou 3 meses lá até o cara voltar com um exército gigante e matar ele finalmente. Deus. E aí as circunstâncias exatas da morte dele não são claras, porque tem várias lendas, várias histórias. O cronista austríaco Jacob, enfim, um Rest, afirmou que um assassino turco disfarçado assassinou o Vlad em seu acampamento. Em contraste, o estadista russo Fyodor Kuritsin, que entrevistou a família do Vlad depois da morte dele, porque ele foi casado 2 vezes, teve filho e tal, mas não se tem informação, né, das mulheres, dos filhos dele. Ele relata que, na verdade, ele foi confundido com um turco por suas próprias tropas durante a batalha, fazendo com que eles o atacassem e o matassem. E o Floresco e o Raymond T. McNally comentaram esse relato, observando que o Vlad frequentemente se disfarçava de soldado turco como parte de suas artimanhas militares. Como eu falei, tinha vezes que ele se disfarçava e ia lá no meio do acampamento dos caras pra matar os comandantes, sabe? Então, pra ele era normal fazer isso. Um grande cuzão, gente. Pelo amor. Grande cuzão, filho da puta, cara. O cara não respeita nem guerra, né? Foda-se. De acordo com outros relatos, os otomanos cortaram o cadáver do Vlad em pedaços e a cabeça dele foi enviada para o Mehmed II, que acabou sendo colocada em uma grande estaca em Constantinopla. E as tradições camponesas locais afirmam que o que restou do cadáver dele foi mais tarde descoberto nos pântanos de Snagov por monges do mosteiro próximo. Então, não se sabe nem direito como ele morreu e nem o que aconteceu com o corpo. Até porque, né, gente, faz alguns aninhos aí, né? Faz uma galera de tempo. E também tinha morrido muita gente, né? Era uma guerra. Ele tava lá no meio do deserto. Como você vai distinguir um corpo ensanguentado e podre de outro? Não tem muito, né? Tudo podre. Os caras tudo fudido lá com um corte na cara e sei lá, tudo, né? Aquela coisa de inferno da guerra nessa época. Como é que você vai distinguir um corpo destroçado de outro corpo destroçado? É difícil também. Muito difícil. O local de seu enterro é desconhecido, de acordo com a tradição popular, que se foi registrada pela primeira vez no final do século XIX, Vlad foi enterrado no mosteiro de Snagov. No entanto, as escavações realizadas por Dino V. Rossetti em 1933 não encontraram nenhuma tumba abaixo da suposta lápide não marcada de Vlad na igreja do mosteiro. Rossetti relatou: sob a lápide atribuída a Vlad não havia tumba, apenas ossos e mandíbulas de cavalos. O historiador Konstantin Rezachevich diz que Vlad foi provavelmente enterrado na primeira igreja no mosteiro de Comana, que foi estabelecida por Vlad e estava perto do campo de batalha onde ele foi morto. E agora a gente vai para histórias e relatos sobre Vlad. É porque assim, tem tanta coisa assim solta que, né, eu não quis botar no meio da história ali porque eu não sabia a ordem, né? Então tá tudo aqui. Então pra vocês terem ideia de como que se criou a lenda depois que ele morreu. Então, começamos aí a falar sobre isso. Histórias sobre os atos brutais de Vlad começaram a circular durante sua vida. Após sua prisão, os cortesãos de Matias Corvinus promoveram sua disseminação. O legado papal Niccolò Mondrusiense já havia escrito sobre essas histórias ao Papa Pio II, em 1462. 2 anos depois, o Papa os incluiu em seus comentários.
Um músico e poeta alemão, Michel Behem, escreveu um longo poema, na verdade, né, sobre os feitos de Vlad, supostamente baseado em sua conversa com um monge católico que conseguiu escapar da prisão de Vlad. O poema chamado A História de um Déspota chamado Drácula, voivoda da Valáquia. Nossa, por isso não certo nesse livro aí, ó. Puta nome merda. Gente, voivoda, eu até procurei o que é. Era tipo os aristocratas da época, daquela região. Então, essa palavra apareceu muito antes e eu acabei tirando porque eu achei muito estranha pra gente nunca ver usando, né? Então eu deixei só o nome do livro, voivoda. Era como os caras eram chamados. Até me perdi. Aqui, ó. Não. Achei. De acordo com uma dessas histórias, Vlad assassinou 2 monges empalados para ajudá-los a ir para o céu. Também ordenando o empalamento de seu burro porque ele começou a zurrar após a morte de seus mestres. Tadinho do burro, cara, Luísa empalou Mel. até o... chama Luísa Mel. Empalou até o burro, cara. Tadinho do burro. É. Behem também acusou Vlad de duplicidade, afirmando que ele havia prometido apoio a Matias Corvinus e Mehmed II, mas não cumpriu a promessa. Claro que não, velho. Ai, velho, ele torturava a pessoa, sabe? Enfiava coisas no cu da pessoa até a pessoa morrer. Mas não sabia que era mentiroso. Né? Não sabia que era traidor. Se aproveitava da galera. Sabe? Foda. Em 1475, Gabriele Rangoni, que era o bispo de Eger, entendeu que o Vlad tinha sido preso por causa de sua crueldade. Ele também registrou o boato de que, enquanto estava na prisão, o Vlad pegava ratos e pequenos pássaros para cortá-los em pedaços e espetá-los em pequenos pedaços de madeira, porque ele era incapaz de esquecer sua maldade. Então tem esses boatos de que ele empalava até rato na prisão. Meu Deus. Quando ele não podia empalar gente, ele empalava rato. Olha só. Meu passatempo favorito. Com empalamento mesmo, Nossa, né? cara, o cara realmente é fascinado, né? Obras contendo histórias sobre a crueldade do Vlad também foram publicadas em alemão, no Império Romano, antes de 1480. Essas histórias foram supostamente escritas no início da década de 1460, porque elas descrevem a campanha do Vlad através do Danúbio no início de 1462, mas não se refere à invasão da Valáquia em junho do mesmo ano. Então, tipo, só por esses fatos eles têm mais ou menos uma ideia de quando que isso foi escrito, né? Então, essas histórias sobre os saques de Vlad na Transilvânia foram claramente baseadas no relato de testemunhas oculares, porque elas contêm detalhes precisos, incluindo a lista das igrejas que foram destruídas pelo Vlad e as datas dos ataques. Elas descrevem Vlad como um psicopata demente, um sádico, um assassino horrível, um masoquista. Pior do que Calígula e Nero. Era mesmo, né, gente? Cara, tá aí outra indicação, gente. Calígula, pra assistir com a família. Nossa senhora, gente. Gente, eu lembro que quando eu fui ver a Calígula, eu tava com um amigo e uma amiga minha. Só que sabe aquelas amizades não tão próximas? Nossa, gente, que horrível, gente. Foi horrível, foi um climão de merda. E aí eu falando, gente... tipo, pra mim, o auge do pornô era a Emanuele. Gente, esse filme é sério. Assim... E aí, meu amigo falou assim... Eu tinha uns 14 anos, ele falou... Vocês querem ver Mulan? Vamos trocar, por favor. Mano, vamos ver Mulan? Vamos, tem uma bicicleta com roda de pinto, velho. Tipo, pra mim esse é o auge do filme. É o cara com a bicicletinha, né? Que é os pedalzinhos e que roda uma roda cheia de pinto. Eu tô imaginando isso na minha cabeça, que eu lembro dessa cena. Gente, mas Calígula tem cenas de pornozão. É pornô explícito. É pornô explícito e é o carinha do Laranja Mecânica. E eu resolvi ver porque eu era viciada em Laranja Mecânica. E aí eu falei, gente, eu soube que esse carinha fez um filme chamado Calígula. Ah, vamos ver. Vamos ver, tem umas coisas pesadas nele também. Aí você vai ver e perde todo, né? Nossa, se você quer morrer ali, tipo. Nossa, cara, você perde toda a sua inocência que você tinha ainda no teu corpo, vendo esse filme.
Exatamente. Então, tá a indicação pra ver com a família no domingo, bota lá, domingo de tarde. Vai ser um domingo animado, viu? Né? Mas, assim, voltando, né, para as histórias do Vlad, essas histórias que enfatizam a crueldade dele devem ser tratadas com cautela, porque os atos brutais dele foram muito provavelmente exagerados ou até mesmo inventados pelos saxões. Então tem muita coisa que foi, assim, aumentada realmente pelos inimigos dele, né? Então a gente não sabe o que aconteceu de verdade. Não dá pra saber. Uhum. A invenção da impressão de tipos de móveis contribuiu para a popularidade das histórias sobre Vlad, tornando-as um dos primeiros best-sellers da Europa. Peraí, invenção da impressão de tipos de móveis. Aquela a prensa. A prensa, isso, que tu troca os tipos e as letras, né? Que você troca as letras e tal. Agora entendi, eu imaginei um móvel. Não. Tipos são as letras. Sim. Obrigada, amiga. Para aumentar as vendas, eles foram publicados em livros com estilografuras e em capas que retratavam cenas horríveis. Por exemplo, as edições publicadas em Nuremberg em 1499 e em Estrasburgo em 1500, né? Brasil chegando aí, ó. Olha aí, ó. Tava descobrindo o Brasil. Retratam Vlad jantando em uma mesa cercada por mortos ou moribundos em postes. O relato de um desses livros é de que, abre aspas, Vlad mandou construir um grande caldeirão de cobre, colocou uma tampa de madeira com fundos no topo. Ele colocou as pessoas no caldeirão e colocou as cabeças nos buracos e as prendeu ali. Então ele encheu a água, colocou fogo sobre ele e deixou as pessoas chorarem até morrerem fervidas. E então ele inventou torturas assustadoras, terríveis e inéditas. Ele ordenou que as mulheres fossem empaladas juntos com seus bebês na mesma estaca. Os bebês lutaram por suas vidas nos seios de suas mães até morrerem. Em seguida, ele cortou os seios das mulheres e colocou os bebês dentro. Assim ele os empalou. Eu acho que quem inventou muito essa história mal sabe de anatomia de uma mulher, né? Então. Cortou o seio da mulher e botou o neném dentro. Caralho, não tem tórax ali? É muito foda, né? Tipo. Por isso que você fica meio assim, cara, realmente, será tudo isso? Aí já tô falando que ele tá cozinhando as pessoas vivas, sabe? Tipo, você fica meio assim, olha, já estavam todo mundo inventando história, então, né? Será mesmo, assim, Não que o cara fosse inocente de tudo, né? A gente viu que ele era um tremendo filho da puta, mas sim, não, longe disso, gente. Não quer dizer também. A gente sabe que ele é um filho da puta, a gente só tá questionando esses exageros aí, né? Já virou ficção mesmo. Existem mais de 20 manuscritos escritos entre o século XV e XVIII que preservaram o texto do Skazanie, o Drácula Voivode, que é os contos sobre o Voivode Drácula, né? 19 anedotas são mais longas do que essas histórias alemãs sobre o Vlad, e elas são uma mistura de fato e ficção, de acordo com o historiador Raymond McNally. Quase metade dessas anedotas enfatizam, como as histórias alemãs, a brutalidade do Vlad, mas também sublinham que a sua crueldade lhe permitiu fortalecer o governo central na Valáquia. Por exemplo, o Skazanie, né, que é como são chamados esses textos, escreve sobre uma taça de ouro que ninguém se atreveu a roubar em uma fonte, porque o Vlad odiava roubar tão violentamente que qualquer um que causava mal ou roubo não viveu muito. Promovendo, assim, a ordem pública. Mano. Essa história me conta que tinha uma taça de ouro lá, num lugar, né, que era uma fonte, e ninguém roubava a taça, de medo que as pessoas tinham dele. Porque se ele soubesse quem roubou a taça, a pessoa ia ser empalada, ia morrer. Então, né, aí a ordem pública, né, que ele botava. A história alemã sobre a campanha de Vlad contra o território otomano sublinhou seus atos cruéis, enquanto esses textos, né, o Skazanie enfatizou a sua diplomacia bem-sucedida, chamando ele de Zlomudri, que seria uma tradução como se fosse sábio do mal.
Por outro lado, o Skazani criticou duramente o Vlad por sua conversão ao catolicismo, atribuindo a sua morte a esta apostasia. Então, para eles, tipo, o que ele fez, né, de empalar as pessoas na guerra, foi cruel? Foi, mas ele sabia o que estava fazendo. Agora, se converter ao catolicismo, aí já é demais. Aí já ultrapassou limites, né, cara? Aí tudo tem limite, né, cara? Que isso. Você vê as prioridades da galera, né? Alguns elementos dessas anedotas também foram posteriormente adicionadas às histórias russas sobre o Ivan o Terrível da Rússia. E na Romênia, que, né, onde é a terra natal dele, as histórias sobre o Vlad variam bastante, né? Porque algumas consideram ele até mesmo como um herói que lutou contra os otomanos, aristocratas e strigoi, que seriam os seres mitológicos que lembram vampiros. É muito bacana a lenda dos strigoi. Pra quem não sabe, sugiro procurar aí, porque é basicamente o que deu origem aos vampiros. E aí as pessoas dizem, tem tipo, textos lá antigos, né, que dizem que ele era essa figura que lutou contra todo o mal que tinha na Romênia, não sei o quê. Essa coisa meio patriota, assim, né? Alguns enxergam eles como um revolucionário, cujos atos cruéis foram um mal necessário para manter a ordem. E aí foi feita uma pesquisa de opinião em 99 e 4,1% dos participantes escolheram Vlad como uma das personalidades históricas mais importantes que influenciaram o destino dos romenos para melhor. Eu achei muito bom, cara, sério. Quem são essas pessoas? Sério, gente, você ter um modelo aí de pessoa... Puta que pariu! Uma coisa engraçada é que acho que se fizesse essa pesquisa hoje em dia ia ser tipo 50% das pessoas, porque a Romênia atualmente tá num... assim... eles acabaram de decretar lockdown de novo porque as pessoas se recusam a se vacinar, então... aquela coisa, né? Não, né? Não dá pra... Uma galera bacana, né? Não dá pra esperar muito do ser humano, né? Uma galera bacana. Então eu imagino que esse número tenha aumentado desde 99 de pessoas. Deve ser tipo a mesma galera que, sei lá, gente, comemora falsa independência, né? Enfim. Voltando. As histórias sobre Vlad fizeram dele o governante medieval mais conhecido das terras romenas na Europa. No entanto, Drácula de Bram Stoker, que foi publicado em 1897, foi o primeiro livro a fazer conexão entre o Drácula e o vampirismo. Stoker, gênio, incrível, um grande tesão de homem e escritor, teve... Essas são palavras da Jéssica, não minhas, tá, gente? Por favor, manda lá pra Darkseid botar no sinopse do Drácula. A descrição da Jéssica. A descrição da Jéssica. E um grande viadão também, viu, gente? E teve sua atenção atraída para os vampiros sugadores de sangue no folclore romeno pelo artigo de Emily Gerard sobre superstições da Transilvânia, publicado em 1885. Pelo que eu li, a Emily, ela juntou... ela fez tipo os irmãos Grimm, né? Tipo, juntaram várias lendas. Só que em vez de fazer conto infantil, ela publicou esse livro, assim, documentando todas as lendas. Entre elas tinha o Strigoi, né? Que nem eu comentei antes, que eram essas superstições da Transilvânia. Que é essa criatura que sai à noite, que sai do caixão, né? E ataca as pessoas. Até vou procurar aqui mais certinho o que é o Strigoi. Aqui, no folclore romeno, é um espírito reanimado e vampiresco que retornou do túmulo para atormentar as pessoas. Então, ele pode representar também um demônio e uma bruxa. Nos países tem... isso nos países eslavos, né? Que daí se junta com a Baba Yaga, todas essas outras lendas. E também pode ser uma pessoa viva com propriedades mágicas que se transforma em um animal, torna-se invisível e tem tendências para retirar a vitalidade das vítimas através da perda de sangue. Então é um vampiro, né, gente? É o Strigoi. Vampirão, né, gente? Já então,
o Bram Stoker, o que ele fez foi pegar várias influências dessas lendas e botar num romance, né? Que deu muito certo, foi muito bom. Que é perfeito. É muito bom. Gente, sério, gente, quem não leu, leia Drácula. Sim. Depois falaremos mais disso, porque é isso, é o meu momento. Stoker aparentemente não sabia muito sobre o Vlad o Empalador. Certamente não o suficiente para dizermos que Vlad foi inspiração para o Conde Drácula, de acordo com Elizabeth Miller, professora emérita da Universidade Memorial de Newfoundland. É isso. Que pesquisa o Drácula de Bram Stoker de 1990. Tá aí, ó, invejei uma pessoa. Desde 1990 ela pesquisa o Drácula do Bram Stoker. Então, tipo, ela é a enciclopédia sobre o Drácula do Bram Stoker. Nossa, uma pessoa que eu super tomaria uma cerveja. Imagina, ela mora, inclusive, eu tava olhando onde é que ela mora hoje em dia, peraí, já vou te falar pra você ir lá visitar ela. Ela... Não vou achar agora. Amiga, deve ser Europa, quando eu for te visitar. Não, acho que é Vancouver, se eu não me engano é Vancouver, ela tá. Isso. A principal fonte de Stoker, Winkson, que aceitou a confiabilidade das histórias alemãs, descreveu Vlad como um homem perverso. Na verdade, os papéis de trabalho de Stoker para o livro não contêm referências à figura vampiro. Não, a figura histórica. Opa, voltando. Tanto que eu falei, lógico que tem referência a vampiro. Na verdade, os papéis de trabalho de Stoker para o seu livro não contêm referências à figura histórica. O nome do personagem sendo citado em todos os rascunhos, exceto Conde Vampir nos posteriores. Consequentemente, Stoker pegou emprestado o nome e fragmentos de informações diversas sobre a história de Valáquia ao escrever seu livro sobre Conde Drácula. Basicamente ele pegou meio por cima, né, sobre esse lance de crueldade e tal. Na real, pegou ele no nem ar, sabia, catou no né? ar. Ele pegou, achou legal o nome, né, Drácula. Sim. Né, que falavam o Vlad Drácula. E aí ele usou de nome, assim. Basicamente essa é a referência dele ao nome. E tanto que ele tem informações erradas sobre a Transilvânia no livro, assim, que ela até... essa moça, a Elizabeth, comenta, né? Que ele fala algumas coisas erradas justamente porque ele não conhecia, assim, né? Ele não sabia do que ele estava falando. Ele só pegou fragmentos de várias coisas e criou a história dele. Hoje em dia seria meio problematizado, mas... Exatamente. Do nada, né, velho? O cara chega e fala assim, não conhece nosso rolê, tá contando a história aí. Você nem sabe quem era o cara, porra. E eu tava inventando coisa. Quer falar do Drácula? Eu quero. Então, do Drácula. Eu quero falar, gente, que eu gosto muito desse livro, porque eu era uma gótica trevosa da adolescência, não que mudou muito. Eu não sou gótica. Mas, até porque vocês que não são apoiadores, perdem momentos que eu fico cantando pagode e cantando funk putaria antes de gravar. Mas, o lance todo é que eu gosto muito do livro do Drácula, por ele conseguir, mesclar muito essa questão do romance romântico mesmo, né? Uhum. Com a questão de misticismo e tudo mais. E tudo que descende dessa questão do Drácula, do Bram Stoker, eu acho muito bom. Um filme que eu tive mais cagaço na vida, quando eu tava começando a entender questões de filmes, foi quando eu tinha uns 13 anos e eu consegui baixar via Chareza. Entregou a idade. Entreguei bonito, né? Entreguei bonito agora. Eu consegui baixar o Nosferatu, né? Que pra quem não sabe, Nosferatu vem do Drácula, só que eles não poderiam falar Nosferatu por causa de direitos legais, né, da família do Stoker, que inclusive processou e baniu, né, de todos os cinemas na época, mas o piratear não nasceu ontem, né? Então, sei lá, eu gosto muito do Drácula de Bram Stoker, eu acho um livro muito bom, mas é aquilo, né, gente, vocês vão ler, não vão pensar que é o mesmo Vlad. É só uma inspiração muito de leve. Ele tem alguns pontos que ele fala sobre guerra e sobre aquele cara que saiu revoltado e tudo mais. O filme, né, ele tenta remeter isso também, né? Tanto que a figura do Drácula é muito parecida com o Vlad, né? Sim. Mas... Na verdade, não. Mas depois eu vou falar disso.
É parecido com o quadro que conhecemos do Exato, Vlad. É parecido com aquele quadro do Bigodão, né? Inclusive, esqueci o nome do ator. Bela Lugosi? Não, o do filme do Drácula de Bram Stoker. O Gary Oldman? Está um grande gostoso. Ai, sempre foi, adoro ele. Puta adoro que pariu, naquele ele, filme. Cara. Naquele filme, ele filme está... aí, realmente. Puta que pariu, gente. O auge dos anos 90. Os anos 90 eram muitos galãs gostosos, né? Nossa, verdade. Não eram duvidosos, né? Enfim, é isso, gente. Gosto muito de vampiros. Só vim falar isso. E tem também o filme do Ed Murphy, né? Que é o Drácula no Nova York. Ai, sim. Que é maravilhoso, gente. Gente, sério, também, vejam Drácula em Nova York. Que é toda a história do Drácula no Brooklyn. Muito sim. bom. Tem um também, gente. Enfim, eu não vou, vai ser a minha última indicação, que senão eu não paro de falar de filme de vampiro que eu amo. Mas tem um que é bem daquele rolê, como é mesmo? Ai, gente, agora eu esqueci a palavra. Mas aquela onda de filmes pretos dos anos 70, sabe? Sim. Tem um que chama Bloodsucker. Procurem Bloodsucker, que é tipo um Drácula negro. Enfim, e aí ele vai parar nos anos 70, Dance Music, enfim. O auge do Genial, auge, cara. E tem também, não poderemos deixar de falar de Drácula morto, mas feliz. Sim. Só não me vejo. Eu acho que o único Drácula que eu não dei risada, eu só fiquei triste. Drácula 2000. Nossa, é triste mesmo. Drácula 2000 é muito triste, gente. Existem filmes ruins sei lá, existe Vampiros do Deserto. Eu pensei que Vampiros do Deserto eu acho interessante. Mas, por exemplo, existem muitos filmes que referem a Drácula que eu acho meio ruinzinhos, né? Tipo, tem gente que acha que o do John Carpenter é ruim, eu só acho diferente. Mas aquele Drácula do Drácula 2000, gente, o que foi aquilo? Que delírio foi aquele, sabe? Nossa, não, esquece que isso existe, por favor. Isso é horroroso, esse filme. Enfim, é isso. Qualquer dia faremos um episódio falando de vampiros aí. Indicação é o Van Helsing, né, gente? Eu adoro esse filme. Gente, o Van Helsing, eu lembro que na época o pessoal falava, é ruim, só que eu achava esteticamente tão lindo. Exatamente. Sabe? Esteticamente maravilhoso. E eu gosto do filme, cara, não é ruim, não. Porra, tem o Drácula, tem as mulheres do Drácula lá. Sim, belíssimas. Mas pra mim, eu acho que de filmes de draculescos, pra mim, assim, eu gosto... Eu acho que tá no mesmo nível. Eu gosto muito do Nosferatu. Porque o Nosferatu, ele pega esse rolê do vampiro monstro, sabe? Legal. Do vampiro ser um monstro e tal. E, gente, talvez vocês achem meio chato. Mas no Nosferatu, vocês procurem o Nosferatu que tem a trilha sonora na época, né? A trilha combina muito bem, é muito legal. E, obviamente, vocês têm que ver o contexto da época também, né? Né? Mas tem umas cenas, assim, que quando ele aparece na porta, sabe? Aquela figura esquálida, branca, assim. Você fica, gente do céu, que desespero. E eu acho que o Drácula de Bram Stoker, eu acho lindo esteticamente. Eu acho que eles conseguiram captar essa aura gótica, né? Do rolê. E é legal que eles ainda tentam mesclar com a questão do Vlad, né? Obviamente que a gente sabe que não é real, né? Mas, tipo, que nem eu falei, do quadro que acham que é do Vlad. Tanto quanto a questão, por exemplo, isso daí não é spoiler. Tá, porque não é spoiler, né, gente? A gente tá contando essa história. Mas na cena inicial mostra que, tipo, ele fica puto com Deus e essa questão católica dele, enfim. Então, eu gosto muito desses dois filmes, assim, tipo, em relação ao Drácula. E, obviamente, que o Drácula de Bela Lugosi, gente, perfeito, né? Gosto muito, mas não é um dos meus favoritos. Mas eu respeito muito, porque Bela Lugosi é emblemático, né? A gente pensa no Drácula... aquela figura dele é muito boa, né, cara? A imagem dele, assim. Sim, até o Bela Lugosi, ele adotou aquele visual, assim, virou ele, né? Virou ele. Se eu não me engano, quando ele morreu, tipo... levaram a capa, sabe? Do Drácula, que era um personagem que ele gostava muito. Hoje em dia a gente pensa no Drácula, a gente já pensa que aquele homem
né, esquálido, com aquela capa, com a gola, assim, vermelha, né, com aquele triângulo na testa. Né? O cabelo, né, lambido pra trás. Então. E temos que lembrar dos melhores Dráculas nos últimos tempos, que é o do Hotel Transilvânia. Eu já não vi, não sei dizer. Gente, amiga, você nunca viu o Hotel Transilvânia? Não, eu tenho preconceito com animações aleatórias. Não. Nossa, amiga, que erro! Vou assistir. Como sua vida é triste? Não é assim, então. Não. É porque eu já vi muita animação ruim. Aí eu sou meio escaldada. Amiga, veja ruim. Hotel Transilvânia. Vou assistir. Veja, porque tem acho que é no segundo filme, o netinho do Drácula é o auge. Ai, meu Deus do céu. É isso, gente. Só informação útil. Bom, eu vou finalizar aqui falando sobre a imagem do Vlad, então. Quem que era o verdadeiro Vlad? A melhor descrição física que se tem dele foi feita pelo Nicola Modrusa, que era um representante do Papa Pius, em 1488. E ele deu essa descrição apenas 10 anos depois da morte do Vlad. Ele tinha visto o Vlad, então é a melhor descrição que a gente tem dele, porque foi uma pessoa que viu ele mesmo. E aí ele diz o seguinte: Vlad não era muito alto, mas era muito atarracado e forte, com uma aparência fria e terrível. Um nariz forte e aquilino, narinas inchadas, um rosto fino e avermelhado no qual os cílios muito longos emolduravam grandes olhos verdes bem abertos. As sobrancelhas grossas e pretas faziam com que parecessem ameaçadores. Seu rosto e queixo estavam raspados, exceto por um bigode. As têmporas inchadas aumentavam o volume de sua cabeça. O pescoço de um touro conectava-se com sua cabeça, de onde mechas pretas encaracoladas pendiam de sua pessoa de ombros largos. Então, o cara era um galã ainda por cima, né? Porque todos os retratos que a gente vê do Vlad e Drácula, que a gente conhece, foram feitos pelos inimigos deles. Inclusive, aquele do bigodão que tem, né? Ele tem o ele tá feio pra caralho? Bem feio, foi feito em 1560. Então já fazia 100 anos que ele tinha morrido. E o Império Otomano, os saxões e os magiares, eles queriam transformar a figura dele em algo maléfico. Então, o irmão dele, o Radu, inclusive tinha o apelido de Selfrumus, que seria Radu o Belo. E dizem que ele era muito bonito, assim como o Vlad também era muito bonito. A aparência dele era de um romeno padrão, que é cabelo castanho e olhos verdes, e não com traços puxados, né, mas como turcos e muçulmanos, que é como ele é representado normalmente. Então, por ele ser essa figura horrível, né, de mal, assim, de maldade, acabaram que tentaram representar ele puxando mais com traços muçulmanos do que romenos, que é o que ele era. Então, é o contrário do que aconteceu com Jesus, né? Um cara, nossa, sim. É o cara bacana, daí por isso ele é branco, de olhos azuis, loirinho, no meio do deserto, né? E era torrar em um dia no sol do deserto. E com o Vlad passou aconteceu 30 dias lá sendo atentado indo pelo diabo e não pegou um bronze. Não pegou nem um bronzezinho. E aconteceu o contrário com o Vlad. Então, se você procurar, né, fotos do povo romeno, eles são pessoas brancas, né, de olhos verdes, geralmente com cabelo castanho. Aquela coisa meio eslavo, né? Eles são uma mistura, né, de latinos e eslavos. Inclusive, romeno é uma língua latina. Eu não sabia disso, eu fiquei sabendo esses tempos. O quê? É uma língua latina, romeno. Mas você escuta um romeno falar, você não entende porra nenhuma, mas é latina. Tem raiz pra latina. mim, em língua latina, a gente acaba se entendendo, sabe? É que nem, não sei se não, vocês mas viram, amiga, gente, você já escutou um francês falando? Você não entende. Tipo isso. Não, mas tô falando, tem um tweet, um tempo atrás, que era muito legal, que era um tweet assim, que era falando, gente, acho que todo mundo de língua latina se entende. Aí tinha uma galera em espanhol, um francês... italiano. Um italiano e um brasileiro. E eles conversando, cada um na sua língua, em algum momento se entendia, sabe? Daí tá lá o romeno no cantinho, né? O romeno ali. Isolado, sem ser entendido. Assim, sem amigos. Ninguém entende ele, coitado. Mas então, o povo romeno, né? Eles são latinos. É uma mistura também, né? Mas eles são mais eslavos. Então, não é essa figura do Vlad que a gente tem, que inclusive vai ser capa do episódio, mas fica aí pra vocês
Vou tentar colocar uma outra imagem que dizem que é mais próxima ao que ele era. Então, será que ele é realmente parecido com o grande gostoso de Drácula de Bram? Provavelmente. Porque ele tinha olho verde, cabelo castanho. Então, fizeram certo. Fizeram certo, era o Gary Oldman. Vamos só imaginar o Gary Oldman agora. Não, o que eu acho muito bom. Mas, gente, é isso, né? Coppola acertou. Coppola sempre certo. Sempre correto. É isso aí. Então é isso, gente. Chegamos ao fim sobre a história do Vlad, o Draculinha, o Draco Júnior. Espero que vocês tenham gostado. Eu gostei de fazer esse episódio, apesar de ter, né, muita informação técnica. Sim. Também gostei. E... é isso, né? Vamos para os comentários, então, dos 2 últimos episódios, né? De semana passada. E bora lá, então. Comentário! Deixa eu abrir aqui. Vou abrir aqui o segundo, a parte 2? Isso, a parte 2. Vamos lá. Vicky Cabral. É Vitória Cabral, então é isso mesmo. O que mais dói é que ainda hoje existem pessoas que acreditam. Lembrando, né, gente, agora recapitulando, que a gente tá lendo os comentários dos 2 últimos episódios. Episódios? Não, né? Partes. Episódios. É praticamente uma série, né? E é isso. Os nossos 2 últimos episódios do Mengele, né? Ficou realmente muito grande. Né? Então, exato. Enfim. O que mais me dói é que ainda hoje existem pessoas que acreditam que os pensamentos que levaram esse senhor a cometer crimes nojentos em nome de uma pseudociência são válidos. Existem células nazistas no Brasil e dói porque ainda tem gente mantendo esse nojo que é o nazismo vivo, falando sobre ele como se fosse algo bom. Sim, gente, é o bizarro, né? E aí chega aquele momento que também acaba, que a gente vive em momentos que as pessoas elas só pegam aquilo que se interessam, sabe? Eu, durante muito tempo, pelo menos eu acho que nos anos 2000 rolou muito isso. Hoje em dia eu não vejo tanto. Mas nos anos 2000 rolava, tipo, você ia numa banca de jornal, era tipo um gênio do mal, várias capas sobre Adolf Hitler, várias capas de revista. E não tava falando que o Hitler era bom, mas falando como ele era, abre aspas, um gênio do mal. Como ele era tão inteligente e se ele levou para o mal. Que pena que ele era tão... Entende? Então, acontece que a gente viveu durante muitos anos acreditando que o nazismo era só um desvio, sabe? Não tinha nada a ver com questão de política... ideologia, né? De ideologia. Era só um desvio moral, né? Então, essa não vinculação faz com que hoje em dia a galera que ainda, né, quer se ver como nazista e coisas do tipo, não vem como um desvio moral. Eles veem, quer dizer, eles até veem como um desvio moral, mas eles se apegam mais sobre essas questões de históricas e do porquê que o nazismo existiu ou cresceu, enfim. Né? E é isso. Quer ler? A Caroline Lopes falou: resumo desse homem, um grande de um filho da puta. Exato. É isso. Eu até, quando eu fui replicar no meu Instagram, né, falei, terminando hoje a história deste grande cuzão. Grande filho da puta. Exato. A Mara Vieira falou: caramba, eu tive que pausar várias vezes esse episódio para respirar. O mais difícil é saber que tem gente que apoia essa merda. Sim, como a Vicky disse até hoje, né, gente? Infelizmente. Caos de Kairos. O Kairos. Seu amigo Kairos, né? Beijo pro Kairos. Sim, beijo pro Kairos. Ele falou: gente, esse episódio me fez lembrar de uma certa apresentadora, não só no nome do Mengele, como na ideia de usar povo como cobaia. Que pesado, não lembrava disso, cara, mas é real.
É real, procurem aí a apresentadora que quis usar seres humanos como cobaias. Sim. Lidiane disse: quem gosta de nazista é o inverno russo. Aliás, vocês deviam fazer uma caneca com essa frase. Eu amei, Lidiane, a ideia. Bom. Muito, muito bom. O Kaique sem que, ele diz: continuação de como ser um lixo humano, parte 2. Que é o tutorial. Né? A Carolina mesmo falou sobre o comentário na camiseta do Brasil. Toda vez que estou de verde, percebo que a minha única máscara limpa amarela, eu faço questão de voltar e trocar de roupa pra não parecer patriota. É muito bom, mas é isso, gente. A gente não quer ser. É muito triste, gente. Tipo, que nem eu falei, eu fico vendo umas... tava outro dia lá na Centauro, né? Não sei se tem Centauro no Brasil inteiro, mas é isso. Tem, então fechou. Acho que sim. Que é loja de departamento... De shopping. De loja de atletas. Uhum. Estava eu procurando minha blusinha do Corinthians, que inclusive quem quiser me dar minha blusinha nova do Corinthians, que é uma roxa. Tá, gente? A camisa... Eu quero muito a camisa do Respeita as Mina, tá? Eu ia ficar muito agradecida. Enfim, só queria pontuar isso. Mas quando eu tava lá, tinha um canto que era só camisa do Brasil, não amarela. Eu acho que deve ter sido uma demanda popular. Entendeu? Que era uma camisa do Brasil cinza, umas camisas do Brasil azul, sabe? Eu acho que, tipo, deve ter sido alguma demanda do tipo, gente, a gente quer torcer pelo Brasil, mas também não quer se confundir com o Bolsonaro. Né? Exato. É uma preocupação válida. Sim. E na terceira parte aqui, vamos para a parte 3. A outra Nina disse: gente, eu amo episódios longos, sou a favor da abolição dos minis e trazer essas séries gigantescas uma vez a cada 2 meses. Minha querida, aí pra isso... Pra isso vocês têm que apoiar a gente. Vocês têm que apoiar a gente pra gente largar os empregos e trabalhar só no podcast. Daí dá tempo de fazer. Sim, cara, porque realmente... Gente, isso foi um embalo. Isso daí começou quando eu tava numa mini férias. Foi. Entendeu? Por isso que eu fiz um embalo louco. Dias e dias de escrever. Dias e dias. Porque tem um caso que eu tô desde o ano passado. Lembra? Né? Falando Verdade. que eu vou escrever, que eu falo, gente, pelo amor de Deus. Não tô conseguindo, porque é difícil mesmo. A Suzy Fábulas falou: acabo de descobrir que não posso xingar nazista. Como não pode? Deve. Que se xingar no Instagram, mesmo você esteja xingando nazista, se você xingar, ele não deixa postar o comentário. Peraí, você fala, se você escreve nazista de nazista, não pode xingar? Não, você tipo fala desgraçado, filha da puta. Tá. Você não pode xingar, entendi. Não pode xingar. A gente deveria poder sapatear nos ossos desse cara. Vai lá na USP. Vai lá na USP, amiga. Fala assim, me dá os ossos do velho nazista, que eu quero sapatear um pouco. Mas aí você vê, né, o velho grande babacão, raça ariana, fazer isso tudo com os outros, tananã, tá morreu, tá sendo estudado por latinos, jovens da USP e maconheiros. Exato, olha aí o karma. Muito bom. A Luísa Medeiros disse: meninas, vocês comentaram no EP sobre o Colégio Humboldt de São Paulo. E fun fact, Suzane Richthofen estudou lá. Olha só. Sim, só os bem frequentes. Então, eu conheci uma galera que estudou lá porque eu convivi num lugar que tinha pessoas ricas, né? Por isso que eu falei do combo. Porque a galera, tipo assim, era um clube, né, que eu frequentava. E meus pais sempre foram fudidos. E aí, era tipo, porque eu estudo no Humboldt, porque o Humboldt. E aí eu ficava, gente, só gente rica, podre de rica estudava lá. E professores nazistas. Daquela zoeira, gente. Zoeira. Coitados dos outros professores lá, né? Desculpa aí, professores do Humboldt. Entendeu? Porque vocês têm que... Essa galera tem que aguentar aluno filhinho de papai. Imagina, né, cara? Gente, nossa, insuportável. Imagina. Adolescente já é ruim. É que nem a gente tava vendo outro dia, eu tava vendo no Twitter uma menininha do Marista, sabe? Eu vendo assim, falando, gente, adolescente já é chato. Adolescente rico? Pior ainda. Insuportável.
Larissa Honda. Seu nome é Honda mesmo? Tipo, Honda. Enfim, curiosidades. Tipo, não, é porque, tipo, Honda lembra a marca de moto. É, né? É verdade, né? Não vem só da moto, né? O Honda também era o nome do cara do Street Fighter. Street Fighter. Exato. Interessante. Agora. Agora eu tô tudo numa associação. É um nome. É um nome, que da hora. Enfim, esses episódios são um absurdo. Muita informação boa e revoltante. Que a gente tava falando, né, no começo. Esse episódio é horroroso. Que ótimo, gostei. A gente entende, gente, como vocês elogiam o episódio. Eu amo que é um sobe e desce numa montanha. Este episódio é um absurdo. Desceu. Muita informação boa, subiu. Revoltante, baixou. Exatamente. E o Compact Disc Generation, eu amei esse perfil. Só tem uma foto de um CD escrito Mix, salada de tudo mix junto sendo, meu Deus, eu amei. Gente, da época que a gente gravava a seleção de música, isso aqui entregando a idade de novo. Gente, quando você não tinha saber o que dar de presente pro seu amigo, você fazia um CD. Você fazia uma seleção de música. Lá na minha cidade tinha, você ia na loja de CD, e aí você podia sentar e pegar vários CDs e você ia anotando música de cada um que você queria botar na seleção. Amiga. Eles faziam. Eu tipo, quando porque ninguém tinha gravador de CD na então, quando minha mãe comprou um computador que dava pra gravar um CD, e a gente usava o Nero pra dar um burn no CD. Pra queimar o CD, né? Pra queimar o CDzinho, né? Aí eu lembro que, tipo assim, qualquer coisa, amigo aniversário nossa, vou fazer um CD aqui, vou pôr um Limbiskit, vou pôr aqui um Lick Pack, porque ela gosta de Lick Pack. Eu lembro da gente ir em festa de 15 e a lembrança era o CD da aniversariante, que ela fazia a seleção de música. Gente, hoje em dia os notebooks nem tem entrada. Não tem. Pois é. Enfim, né? O Compact Disc Generation falou: já antecipo aqui o parabenzaço que toda a equipe do Mil merece. Essa trilogia está do caralho. Muito obrigada. Muito obrigada. E é isso, gente. Obrigada. E a minha irmã mesmo. também elogiou nós. Falou que essa segurando a moral seu feio. Muito obrigada, bom. Muito obrigada, gente. Sério. Pronto, chegamos ao fim. Na verdade... Eu já cheguei falando que, tô com dor de garganta. Falei que é uma matraca, desculpa. Ai, meu Deus. Na verdade, eu tenho um recado. Aquela pessoa que mandou e-mail pra gente de relato de parente SS, ele mandou a parte 2. Ele agradeceu por não ter sido... falar do nome dele, que foi uma boa ideia. Aí ele falou: oi, querida, sou eu de novo. No caso do meu parente, ele não queria ser parte do exército, não. Foi alistamento obrigatório. Que a gente tinha comentado, né? Então foi até a SS era alistamento obrigatório. Então quando o cara foi obrigado a tirar uma criança, ele fingiu que morreu e fugiu. E aí ele, sinceramente, concorda com a iniciativa Bata no Nazi. É isso, gente. Bata no Nazi. Então, muito obrigada pelo e-mail. Gente, se vocês tiverem qualquer comentário, manda pra gente no e-mail, que a gente adora receber e-mails. Sim. E às vezes quando vocês mandam aqui no Insta, as DMs acaba que, tipo, a gente vai lendo, vê e perde, né? A gente responde na hora. Difícil a gente rever, né? O e-mail é mais fácil. Então, tipo assim, se vocês forem mandar recadinhos rápidos, pode mandar DM que a gente olha. Exato. Se reveza aí. Mas se for alguma indicação, principalmente, alguma coisa que vocês querem ter certeza que a gente deixa anotado para depois, para a posterioridade, mandem e-mail, tá? Isso e não aí. Esqueçam de comentar também nos episódios como vocês veem, né? Está legal esta conversa final, né? Exatamente. E lembrando que sigam a gente no Instagram para atingirmos 10 mil seguidores. para que assim a gente... até esqueço o nome do caso. Operação Prato. Porque obviamente você tem decorado, né? Porque a gente quer fazer esse episódio com a Bruna. Lembrando que Bruna
tem um grande, enorme e gigante cagaço de aliens. Então vai ser divertido. Divertido demais. Não mal posso esperar para perder aquele. E é isso, gente. Apoie o Meu Crimes também para participar aqui das gravações ao vivo. Vocês acompanhem fofoquinha, pré-rolezinho. Acompanha a Jéssica cantando, que hoje teve isso. A Jéssica cantou. Isso. Só a pura poesia brasileira. Funk. A melhor poesia do Brasil. Eu tava cantando uma versão. Procurem MC Jéssica, Amor à Favela Toda. No caso, não sou eu que canto, é o meu. Hoje foi, mas a original não é sua, não. Tô fazendo amor com a favela toda. É bonito, é poesia. Ai, gente. Muito obrigada, então, pessoal. A gente se vê, então, no mini episódio. E semana que vem. E apoia o Meu Crimes. É nóis. Falou. É nóis, galerinha. Tchau.